Passados 8 dias da confirmação da saída de Alan Al, o Guarani continua sem um treinador para a próxima temporada. Nomes sondados pelo clube, como o de Rafael Guanais e o de Cauã de Almeida, fecharam com outras equipes e vão seguir por outros caminhos em 2025. Vinícius Bergantin, que também teve o nome especulado, vai permanecer no cargo de auxiliar técnico do Flamengo. Com isso, Maurício Souza, treinador do Sub-23 do Red Bull Bragantino, volta a ser um nome de interesse na diretoria alviverde. Maurício foi campeão brasileiro de aspirantes com o Massa Bruta na semana passada, mas tem um futuro incerto no clube, já que a equipe Sub-23 será desativada. A ideia da diretoria alviverde é definir a situação do comandante para 2025 até o final da semana, para assim intensificar a montagem do elenco, já pensando na disputa do Campeonato Paulista. O estadual tem início marcado para o dia 15 de janeiro e o primeiro adversário do Bugre será o Botafogo no estádio Brinco de Ouro. Já na segunda rodada, o Guarani viaja a Limeira para encarar a Internacional em um duelo regional. Ainda no processo de reformulação, 10 jogadores ficaram sem contrato com o Bugre após a virada do mês. Dessa lista, nomes como Anderson Leite e Bruno Mendes têm possibilidade de permanência. O atacante está cedido por empréstimo pelo Desportivo Maldonado do Uruguai e não se opôs em permanecer mesmo com uma possível redução salarial. Outra renovação que interessava o Guarani para a próxima temporada era com Gabriel Bispo, mas valorizado no mercado, dificilmente o volante ficará no Brinco de Ouro. Com contrato até 15 de dezembro, Bispo disputou 20 partidas com a camisa alviverde e contribuiu com 2 gols durante o segundo turno da Série B. Bom, sobre treinador, o grande problema é o seguinte: eu recebi informação que o Guarani já tem vários jogadores contratados. Agora, não seria melhor o inverso? Contratar primeiro o treinador, depois contratar os jogadores? Porque senão o treinador vai chegar e ter um monte de jogador. Pode ser que algum jogador não seja do agrado do treinador, né? Então, ontem até falei aqui do Guanais. Acertou com o Atlético Goianiense, falei que o Guarani tinha concorrência. E já falei aqui, o Cauã foi para a Portuguesa. Então, esses 2 nomes estão descartados. O nome que continua em pauta é o nome do treinador sub-20 do sub-23 do Red Bull Bragantino. Vinícius Souza. Maurício, né? Aliás, Maurício Souza. Maurício Souza foi auxiliar técnico em vários clubes, inclusive no Flamengo. E estava lá como treinador do sub-23 e foi campeão. Derrotou o Botafogo, meteu 5 na final. No dia seguinte, nós noticiamos aqui, a categoria foi extinta. Então, a pergunta que eu faço, entre trazer um treinador, o Maurício tem 50 anos, mas tem uma carreira muito recente, né? Não dirigiu nenhum time profissional, salvo engano, acho que entrou algum jogo e tal, quando da saída de treinadores, mas efetivamente não foi treinador do profissional. Entre trazer um treinador de categoria de base, sub-23, do Red Bull Bragantino, não seria melhor então colocar o Marcelo Cordeiro, que já está no clube há bastante tempo e quando entrou para dirigir o time profissional, pelo menos na minha visão, deu conta do recado. Eu gostei dos times comandados pelo Marcelo Cordeiro. Tem um detalhe importante, Batista. Eu queria falar do Maurício Souza sem falar do Cordeiro, se você me permite. Porque é o seguinte, é uma decisão do clube. Você mesmo disse aqui que houve uma conversa do Pastana com o Cordeiro e o Cordeiro preferiu, né, dar uma segurada que não é o momento. Então esse é um aspecto. Segundo aspecto, uma coisa eu acho que não está ligada na outra. Eu vou explicar por quê. O Guarani, me parece, pelos os treinadores que o Guarani sondou, quer um treinador da nova geração. Está muito claro. Entre esses 3 nomes, os 3 são bons treinadores. Bons conceitos,
caras que são bons de vestiário, pessoas cultas, sem nenhum problema. Agora, em termos de conceito do que você me perguntar, o que é ideal para o Guarani? O ideal é um treinador um pouco mais experiente, por causa do momento do clube de ter ido para a Série C. Essa é a minha opinião. O Marcelo Cordeiro tem condição de ser técnico do Guarani? Tem sim, mas me parece que não é essa a primeira opção do Guarani. Se for para se colocar os dois e aí ter essa possibilidade, né, eu também concordo. Eu acho que aí você gasta menos, traz aí, por exemplo, você estava falando dos jogos que o Marcelo Cordeiro fez, ele e o Jairo, lembra do Jairo? O Jairo que é o treinador do Sub-20 do Guarani, aliás faz um trabalho maravilhoso o Jairo, então eu também daria oportunidade. Agora, a gente sabe, Batista, que, eu vou dar a minha opinião em cima desse nome aí do Maurício Souza, que eu tenho o maior respeito, né? E também da possibilidade do Marcelo Cordeiro. O momento do Guarani não é para isso. Não é para você, por exemplo, arriscar. Não é para você, por exemplo, ter vamos ver se vai dar certo. O Guarani não pode fazer isso. Precisa trazer um cara que não seja nenhuma promessa, que não seja nenhuma você está arriscando alguma possibilidade. Não dá. O Guarani não pode pensar dessa forma. Por isso que eu disse lá atrás, eu estou dizendo já isso há 2 semanas, que dos nomes que ventilaram aí, o Daniel Paulista era um que eu traria. Mas hoje o CH, lá no programa do Nossa Área, na Rádio Bandeirantes, trouxe uma coisa que é verdade. O Guarani tem possibilidade financeira de pagar o Daniel Paulista? O Guarani tem possibilidade de trazer um treinador, né, de pulso firme, um cara que tenha peito para tocar aí, Campeonato Paulista e Série C? Tem recurso para isso? Será que o Pastano não rasga nota de 100? Ele é um cara que vai no mercado. Porque agora pode precisa saber das possibilidades. Porque pode ser. De acordo com o cara. Eu quero contratar o Gleg. Peraí, eu quero contratar o Gleg. Ah, beleza, mas pode pagar? O Gleg seria um bom nome? Seria. Mas tem condição de pagar? Tem condição financeira de... Então, tem esses aspectos. Respondendo a sua pergunta, dos dois eu deixaria o Marcelo Cordeiro. Porque pode ser uma questão de necessidade, não de conceito. Investir num jovem treinador. Por quê? Porque custa mais barato. Nós não temos essa informação. Aí o Pateta. Vamos dar uma olhada aqui na tela os primeiros jogos do Guarani no Campeonato Paulista. 4 primeiras rodadas do Bugre. Guarani estreia em casa contra o Botafogo no dia 15. Depois sai com a Inter de Limeira, lá no Major José Levi Sobrinho. Depois pega o São Paulo, lá no Morumbis. E enfrenta o Noroeste, no Estádio Brinco de Ouro. Então, 2 jogos em casa e 2 fora nas primeiras 4 rodadas. E o derby, que será disputado no Estádio Moisés Tucarelli. Portanto, os jogos aí do Guarani no Campeonato Paulista. Evidentemente que tudo isso é teórico. A gente nem sabe qual o tipo de time que o Guarani vai montar e nem o tipo de time que a Ponte vai montar. Está tudo muito no começo. Mas, na minha modesta opinião, a tabela do Guarani é mais generosa do que a tabela da Ponte. Na minha também. Aliás, Batista, o Campeonato Paulista, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre o Noroeste e o Velo, né, que foram os 2 times que subiram. Você vai ver. Depois lá no meio do Campeonato Paulista a gente vai ver como é que é jogar contra o Velo lá em Rio Claro, como é que é jogar lá em Bauru, que eu já tive a oportunidade de jogar diversas vezes lá. Então, meu amigo, não adianta. Não dá para dizer que a tabela, o Guarani, o jogo do Guarani é da Ponte. Tá, em questão de nomenclatura, de time, de camisa, ok. Mas na hora do vamos ver ali, a hora que a bola rolar, é tudo a mesma. Tá tudo dentro do mesmo balaio.